dia, feliz sábado. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo acude o nosso coração, né? Nós possamos estar em paz. Nós estamos em 10 dias de clamor e 365 dias de oração, né? Nós, durante a semana, todos estão aí acompanhando, né? Nós conhecemos a pessoa do Espírito Santo e ontem nós falamos um pouco sobre a promessa do Espírito Santo. Porque não temos como saber da promessa se nós não conhecemos o Espírito Santo. A gente tem que se familiarizar com ele, né? E quando nós nos familiarizamos com ele, nós vamos para a promessa do Espírito Santo. Aí nós vamos ter a plena certeza que realmente nós estamos ligados, né? Estamos deixando ele entrar na nossa vida, no nosso coração. E hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre os dons do Espírito Santo. Antes vamos novamente pedir
Amém. Querido Deus, amado Pai, aqui estamos em nome de Jesus, pedindo a presença do Espírito Santo, porque nós sabemos que Ele é real, nós sabemos que as promessas que Ele faz se cumprem em nossa vida, assim como a de Cristo. E hoje nós queremos, Senhor, meditar e entender sobre os dons que Ele quer nos oferecer, e que nós possamos abrir o coração para entendermos a missão, quando nós temos o dom para glorificar o Teu nome. Amém. Em nome de Jesus eu te peço e agradeço. Amém. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Colossenses 12, 4 e 7. Primeiro Colossenses. É 1 Coríntios, desculpa, que tem na frente, eu não tenho 1 Colossenses, né, gente? Eu deixei a Bíblia na bolsa e só fui pela apostila. 1 Coríntios. Todos acharam? Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Então aqui nós vemos que os dons são habilidades, concedidas pelo Espírito Santo, conforme a vontade de Deus na vida de cada um de nós, Com o propósito do quê? Os dons são dados a nós com o propósito de edificar a nós mesmos, de edificar a Deus, de glorificar o nome de Deus. E de Cristo santificar a igreja através dos dons que Ele nos concede, E promover o quê? O aperfeiçoamento dos membros e fortalecer a igreja. Ele quer nos aprimorar, quer nos moldar e quer fortalecer a igreja, para que a igreja esteja unida, Então, muitas vezes a gente acaba tendo dúvidas, sobre a diferença do que é dons e do que é talentos. Às vezes a gente pergunta, mas a pessoa tem um dom, eu tenho um talento, o que vem a ser o dom, o que vem a ser o talento, Tem pessoas que nunca foram para uma escola de música e já sai tocando violão, Pegou uma idadezinha, já começa a dedilhar ali, ouviu, já começa, ele não precisou ir para a escola, ele já nasceu com esse dom, E tem pessoas que passam uma vida e não conseguem tocar instrumento, Meu marido não está aqui, eu sempre uso ele de exemplo, Mas alguém vai falar para ele. Ele tem muita vontade de aprender a tocar sax. Então teve uma ocasião na igreja central que eles ensinavam. Aí a professora falou assim, olha, em 3 meses você vai estar tocando. 3 meses dá para aprender um instrumento, não é? Dá para aprender um instrumento. Ele foi, comprou o sax, ia nas aulas e eu falei, 3 meses tem que estar tocando, Porque você está indo nas aulas, só que não adianta eu comprar um instrumento, eu ter o sax, ter vontade, e se eu não praticar, eu não tenho dom. Eu não tenho talento, porque eu quero o talento, eu vou lá e me aperfeiçoo. 3 meses passou, 1 ano, ele aprendeu a tocar sax, está guardado lá em cima. E ele nunca praticava em casa, vai desenvolver, nem o talento vai desenvolver, Não vai desenvolver o talento também. Então aqui a gente vê a diferença é o quê? A principal distinção entre o propósito, Os dons são capacidades espirituais concedidas pelo Espírito Santo para cumprir a missão da igreja. Já os talentos são habilidades naturais que podem ou não ser usadas no serviço de Deus. Nós vemos tantas pessoas talentosas aí no mundo, ou mesmo dentro da igreja, que eles não usam para Deus, A pessoa tem talento, tem até o dom, mas ele não usa para glorificar o nome de Deus, Os dons espirituais, eles servem de vários propósitos. Deus concedeu para nutrir e fortalecer a nós e a igreja para glorificar o nome de Deus e para cumprir a missão dele aqui nessa terra, Eles foram designados para desenvolver a igreja, unificar e cumprir a missão aqui no mundo. As
dons. Vai entregando aí, Celeste, agiliza. Nós vamos estar meditando um pouquinho em relação a isso, né? Já acabou aí, Celeste? Não. Tem pouquinho, tem bastante pessoas aqui, né? Não abre ainda não, hein, gente? Não abre ainda não, espera um pouquinho. Pronto? Quem está no papelzinho? Eu vou chamando aleatório. Você, o que saiu, moço? O que está escrito no seu? Você tem alguma experiência, algum testemunho em relação à hospitalidade? Você é uma pessoa hospitaleira? Não? Vamos ver. Ou pode ler aleatoriamente, assim, que aqui eu não conheço a todos, eu não tenho como chamar pelo nome, tá bom? O seu, qual que é? Oração? Você tem alguma experiência de oração para falar com a gente? Você quer falar rapidinho para a gente alguma experiência de oração? Você orou, você clamou ali. Você sente que todas as vezes que você ora, sempre tem uma resposta. Não tem? Não tem nada escrito aí? Mas aguarda um pouquinho. Alguém mais? Você tem facilidade de ouvir as pessoas? Você acha que isso é um dom? Isso mesmo, eu já não tenho essa facilidade, eu vou sempre atropelando as pessoas, às vezes eu vou adiantando, então eu gostaria que Deus me desse esse dom, porque o dom de ouvir é um privilégio, né? Porque o mundo, do jeito que anda, é tão corrido que ninguém para ouvir o outro, isso é um dom. Quem mais tem? Tem mais alguém? Eu estou em branco também. Está em branco? Não foi escrito nada? Sabedoria? Você tem sabedoria? Você é uma pessoa sábia? Às vezes não. Alguém mais tem algum que tá? Alguém mais pode falar? Oi? Recepção? A senhora gosta de recepção, né? Isso? A senhora gosta de ficar em recepção? Recepcionar as pessoas? A senhora ama fazer isso? E faz uma grande diferença, né? Quando as pessoas chegam, né? Tem mais alguém? Você tem facilidade para louvar a Deus? Você gosta? Você tem alguma experiência? Isso é bom, né? É você ou seu filho? Você tem facilidade para pregar? E quem não tem nada, será que... O que você gostaria? Você não tem nada escrito aí, mas que dom que você gostaria de desenvolver? Na pregação. Pregação? É realmente um dom, né? Tem pessoas que têm muita facilidade, né? Sobe, fala, abre a Bíblia e já fala naquele versículo, não precisa preparar o sermão, isso é um dom. Alguém mais pegou em branco? Eu não peguei no grãozinho, mas eu tenho um dom de pregação. Eu consegui abrir 22, eu conseguia dar conta. E o Espírito Santo capacita, né? Alguém mais pegou o papel ou acabou os papéis em branco? Ninguém mais tem papel? Então, a Rosa está em branco?
Santo desce para você como dom? Ser hospitaleira, receptiva, acolhedora. Todos nós temos o desejo de ter um dom, né? E tem muitos que têm dons e talentos. Tem pessoas que têm facilidade para cantar. Eu já tentei cantar várias vezes. Aí, lá em casa eles falaram, até o vizinho já sabe a música. Você entra fora, você inventa a letra, e eu estou achando que está tudo certo. E eu estou ouvindo, e quando eu ponho para ouvir a gravação, eu falei, Senhor, tem misericórdia, não adianta que isso daí não adianta, não vai ter jeito mesmo. Né? A gente não consegue, a gente tenta, mas não consegue. Deus, Ele nos dá dom infinito, mas nós precisamos pedir, né? Neste momento aqui, nós vamos ter um momento de oração. O primeiro momento é a oração que Deus, para que Deus revele a cada um de nós dons espirituais. Porque Deus, Ele nos capacita com dons, mas muitas vezes a gente não consegue entender que dom que eu tenho, mesmo que eu faça, eu não consigo entender, eu não tenho nenhum dom. Você pegou o papel em branco, eu não tenho nenhum dom, mas Deus dá dom para todos, e às vezes eu não percebo o dom que eu tenho. As pessoas até percebem e falam, mas eu falo, eu não. Ou então eu tenho um dom de louvar divinamente, mas quando as pessoas falam, alguém tem que segurar meu pé, porque eu vou subindo, né? Eu vou subir, porque o ego é muito grande, aí eu não glorifico o nome de Deus. Muitos pregadores também, quando você sai ali fora, você é o cara. Você é o cara. Quando eu entrar e ver o cara ali pregando, eu não saio da igreja, porque ele tem o dom, e eu me encho, né? Porque eu não estou glorificando o nome de Deus, eu achando que estou, mas na verdade eu estou me exaltando, né? Então eu vou escolher 3 pessoas para a gente fazer esse momento de oração. Um vai orar pelos dons ser revelado na nossa vida, que nós possamos pedir para que Deus nos revele esse dom. A segunda oração é que qual dom que eu vou separar para Deus? Porque se Deus me deu esse dom, eu preciso ser humilde para poder exercer o dom que Deus me deu. E a terceira oração é que sejamos instrumentos dispostos no serviço do Senhor. Porque Deus nos chama para ter o dom e trabalhar para a glória dele, né? Só que muitas vezes eu não estou disposto a ir. E Deus, Ele vai tirar o dom de mim? Ele não vai tirar de mim, o dom vai ficar parado ali, mas vai proporcionar para outros desenvolver aquilo que Deus está chamando para fazer. Pode ser 3 pessoas vir aqui para a gente fazer a oração? Tem mais um voluntário? 3 homens corajosos, né? Aleluia. Nós vamos colocar de joelhos, ou se quiserem ficar sentados, vocês vejam com a melhor maneira. Aí você ora Você vai orar para que Deus revele a cada um de nós o dom espiritual que eu tenho. O Senhor pode orar para que esse dom seja usado para Deus e que Deus coloque humildade no meu coração. E o Alessio, que o Alessio, o nome eu não guardo bem, gente, é a fisionomia, tá? Não tem esse nome. Que sejamos instrumentos dispostos no serviço do Senhor, tá bom? Quem puder, então, vamos nos colocar de joelhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor Deus, porque nós estamos aqui na Tua presença, Pai. Nós sabemos que nós estamos na Tua presença, Senhor Deus, porque o Senhor prometeu que onde nós estivéssemos reunidos, o Senhor estaria no nosso meio. Nós estamos aqui, Senhor Deus, reconhecendo que Cristo é o nosso Salvador, que Cristo foi o Deus vivo que morreu por nós pelos nossos pecados. Estamos aqui, Senhor Deus, reconhecendo que Jesus deixou aqui na terra o Espírito Santo, Senhor Deus, para nos guiar. E nós sabemos, ó Pai, que Ele quem cuida de nós também, Senhor. Por isso queremos te pedir, Senhor Deus, que através da Tua palavra, que através, Senhor Deus, do Teu Espírito, o Senhor se revele para nós, Senhor Deus, qual é o dom do Espírito Santo que o Senhor deixou para cada um de nós, Senhor Deus. Sabemos que nós temos uma obra, um trabalho para fazer nessa terra, Senhor Deus. Sabemos que o Senhor tem contado
Pai. E nós queremos te pedir, Senhor Deus, que nos use através do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos, Senhor Deus, levar a tua mensagem, ajudar as pessoas, tirar do mundo as pessoas que estão perdidas, Senhor Deus. Mas que primeiramente o Espírito Santo esteja agindo em cada um de nós, que nós possamos sentir a presença do Espírito na nossa vida primeiramente, Senhor Deus, porque senão não poderemos ser vasos, não poderemos ser transbordados com o poder do Espírito se nós estivermos vazios, Senhor Deus. Nos ajude, Pai, a termos comunhão contigo todos os dias, Senhor Deus. Não somente aquela comunhão superficial, aquela comunhão na hora do alimento, na hora de dormir ou na hora de acordar, mas que nós possamos, querido Deus, que nossa vida durante toda 24 horas, Senhor Deus, possa ser em comunhão contigo. Amém. Que nós possamos estarmos, Senhor Deus, suplicando, Senhor, a tua presença e a presença do Espírito na nossa vida, porque somente através da presença dele, Senhor Deus, é que nós seremos transformados e que nós poderemos ser instrumentos para ser utilizados nas tuas mãos, ó Pai. Queremos te pedir, Senhor Deus, que continue dirigindo a vida da tua igreja, dirigindo, Senhor Deus, a cada pessoa que está aqui presente, querido Deus, e que cada um possa ser um instrumento do Divino Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor, Deus, em tua presença, nós reconhecemos que nós todos temos pelo menos um dom, um talento. Ninguém aqui é isento de algum dessas bênçãos que nós só podemos receber de tuas mãos. Mas, Senhor, infelizmente até hoje nós usamos para o nosso próprio benefício. E de agora em diante, Deus, diante dessa meditação de hoje, essa grande reflexão para a nossa vida, nós queremos suplicar que o Espírito Santo nos conduza a aproveitar aquilo que nós temos de melhor na nossa vida para o emprego no trabalho da tua obra aqui na terra, porque o tempo está passando muito rápido e parece, Senhor, que os dons estão sendo pouco utilizados e os talentos também. Permite, ó Deus, que a partir de agora, então, qualquer um de todos nós possamos avaliar bem as facilidades que nós temos. Isso é muito fácil da gente observar. E aqueles que têm dificuldade, que o Senhor revele isso no coração, mas que não deixe passar muito tempo, porque a tua igreja precisa urgentemente de pessoas trabalhando cada qual na sua área. E como um corpo, cada um vai trazer um trabalho, um resultado diferente, para que no final de tudo o teu nome seja glorificado. Amém. Fica conosco, Senhor, te pedimos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor, estamos aqui diante de Ti, Senhor, para te pedir a Tua bênção e a Tua misericórdia. Estamos aqui, Senhor, para que desenvolva os nossos dons. Tira de mim, Senhor, egoísmo, para que eu possa passar tudo isso para o próximo, para que sejamos instrumentos de Ti, Senhor, para que possamos em cada dia, Senhor, aquele dom que Tu nos deu, Senhor, que nós possamos desenvolver pelo Teu nome e para a pregação do Evangelho. Ó Senhor, nos perdoe os nossos pecados, proteja-nos, Senhor, para colocarmos em prática, Senhor, aquilo que Tu nos pediu e pregamos o Evangelho em toda a terra, para que Tu possa, Senhor, voltar o mais breve possível. Amém. Porque te pedimos, Senhor, desenvolve em nós nossos dons, porque isso foi dado através do Espírito Santo. E pedimos também, Senhor, que o Espírito Santo habite em cada um aqui, Senhor, na Tua casa de oração, para que possamos pregar o Teu Evangelho. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Ti, Senhor.
do serviço cristão, a escritora Ellen White, fala que cada homem é dado a sua missão. Ninguém pode substituir a outro. Cada um tem que se desenvolver e fazer a sua parte como cristão. Então nós vemos que dentro da igreja todos são importantes. Todos têm dom que precisa ser desenvolvido para a glória de Deus e para ser usado na pregação do Evangelho. Às vezes o irmão fala assim, mas o irmãozinho, eu não sei fazer nada, irmão, eu só sei ficar na recepção. Você já está acolhendo a pessoa que chega, você com o seu sorriso, com o seu abraço, não tem a recepção que a gente chega, as pessoas, não dá vontade de sair dali falando com a pessoa, né? A pessoa já tem aquele sorriso, já tem aquele abraço, já percebe se você está bem ou não, já tem uma palavra amiga para fazer. Às vezes o irmão fala, mas eu não tenho dom nenhum, não consigo fazer nada. Ele falou que gosta de orar. Tem irmãos que você, quando você precisa de uma oração, você vai procurar quem? Pede para aquele irmão ali que ele ora e acontece. Ele tem o dom da oração intercessória. Quantos irmãos dentro da igreja têm o dom da oração intercessória e faz uma diferença na nossa vida? E quantos gostam de pregar? E quantos têm facilidade para falar? Tem uma que fala, mas eu não consigo ir ali nem falar nada. Mas ele está em oração. Ele está numa ligação falando de Jesus para alguém pelo telefone, ele não consegue falar diante das pessoas, mas ele pode mandar uma mensagem. Então todos precisam ser desenvolvidos dentro da igreja, né? Tem um escritor também, que é Walt Beck, que ele diz que o Espírito de Deus nunca conduz alguém à exaltação própria, mas sempre à exaltação de Cristo. Os nossos dons têm que exaltar o nosso Criador, tem que exaltar o nosso Deus. Nós sempre temos que honrar a Deus com os nossos dons. Tudo que nós fazemos de melhor, nós temos que fazer para Deus. Nós temos que exaltar o nome de Deus. Se eu faço uma comida boa, eu tenho que exaltar o nome de Deus, porque não é meu dom. Não é eu já nasci sabendo. Eu tenho que glorificar a Deus. Se eu falo, eu tenho que falar da melhor maneira para atingir as pessoas. Se eu prego, se eu canto, se eu sou acolhedora, se eu sou... Quantas pessoas têm o dom da hospitalidade? Não tem aquele irmãozinho que todo sábado ele chama alguém para ir na casa almoçar? Ou alguém que já chegou, pelo menos muito tempo atrás, quando eu entrei na igreja, minha mãe ela tinha esse costume. A gente nem conhecia a pessoa, a gente saía lá do Grande, ia para a igreja central, às vezes chegava lá, minha mãe via alguém que estava de fora. Você não quer almoçar na minha casa? Então sempre na sexta-feira a gente fazia um pouquinho a mais para levar alguém para comer com a gente, né? E tem pessoas que são hospitaleiras. Você chega na casa da pessoa, a pessoa já está ali, né? Com um banquete, em 2 minutos ela já montou ali com maior facilidade. Então nós temos que sempre glorificar a Deus com todos os dons que nós temos, com tudo que você faz de melhor, nós temos que glorificar a Deus. Os dons, vamos falar um pouquinho a respeito de cada dom aqui. Tem mais de 24 dons, infinitamente muito mais do que isso. Eu peguei alguns para que a gente possa estar meditando e a gente vai pensando, será que eu tenho esse dom? Se eu não tenho, Senhor, o Senhor pode desenvolver esse dom na minha vida? Porque eu quero, porque eu sei que eu vou glorificar o teu nome? Então tem pessoas que têm o dom da profecia, né? Ela tem o poder de falar sobre aquilo com propriedade, né? A pessoa fala com propriedade. Ela fala, ela exorta, ela entende e passa muito bem. Tem pessoas que têm uma facilidade de falar sobre as profecias de Daniel, sobre Apocalipse, assim, como se fosse o Salmo 23. Ela fala de uma maneira assim, é um dom que a pessoa tem. A pessoa fala, você entende
A pessoa fala de uma maneira assim que você fala, nossa, queria ser igual ela, queria ensinar dessa maneira, porque ela fala de uma maneira tão dinâmica que você pega rapidinho, né? É um dom que a pessoa tem, né? E a gente tem que fazer isso para ensinar a palavra de Deus para outras pessoas. Tem pessoas que têm o dom do ânimo, né? Você chega meio assim, cabisbaixo na igreja, o irmão já olha para você e já começa a te animar, né? Você começa só a falar, reclamar, porque aconteceu isso durante a semana, e o irmão já começa a mostrar o outro lado, né? E o que você tem para agradecer? E ele já começa a testemunhar de coisas que você já vai percebendo, nossa, né? Aquele irmão é tão animado, falou para aquele irmão estar no meio, eu vou querer estar lá também. Aquele irmão que chega e anima todo mundo, né? Ele não faz exceção de pessoas, até o ranzinza ele consegue arrastar também. Ele é um irmão que anima todo mundo. Também tem pessoas que têm o dom de contribuir, têm a alegria, o prazer de contribuir, né? Por que adianta Deus dar dinheiro para a gente, dar riqueza para a gente, a prosperidade, eu vou reter tudo para mim? Quando o irmão está passando necessidade, vai naquele irmão, não tenho, e todo mundo sabe que a pessoa tem, o que adianta? Mas tem pessoas que têm o dom de contribuir, eles contribuem com a pregação do evangelho lá fora, e muitas vezes você nem imagina que a pessoa contribuía com os projetos sociais, com a missão lá na África, e ele dá com prazer, porque ele sabe que aquilo não pertence para ele, é de Deus. E quanto mais eu dou para as pessoas, mais Deus me abençoa, porque ele sabe que eu sou capaz e que esse dom é desenvolvido em mim, né? Também tem o dom de liderar, né? Tem muitos irmãos que é líder nato, porque o líder e o chefe é diferente, né? É bem diferente. É aquela pessoa que tem o dom de liderar, tem a disposição especial de ajudar, de organizar. Falou de vamos distribuir folheto, a pessoa já vai distribuir os grupos, já vai fazendo um tirão da asa, né? Quantos irmãos têm o dom de trabalhar na asa, que se dispõe, né? E faz com maestria, né? E tem muitos irmãos que têm dom de misericórdia também, que é aquela pessoa misericordiosa, né? A pessoa não faz porque ela é boa, a pessoa é boa, porque já está nela, porque Deus colocou isso na pessoa, né? Deus ele distribui dons específicos para cada um. E vocês vão refletindo aí, qual é o meu dom? O que eu faço de melhor? Vocês já pensaram, o que eu faço de melhor sem eu perceber? É natural. Eu faço sem alguém me cobrar. Tem pessoas que têm o dom de administrar. Administra que é uma pessoa que administra que é uma beleza. A pessoa tem a facilidade, né? E isso exalta o nome de Deus, né? Porque a nossa igreja é organizada. Precisa ter uma administração organizada, né? Porque onde tem bagunça, os anjos não podem reinar. Então tem que administrar de maneira correta para exaltar o nome de Deus, né? Você pode estar perguntando para si, né? Qual que é a relação dos dons espirituais e os talentos naturais? Como que eu posso estar usando os meus talentos e os dons para a glória do nome de Deus? Porque todos nós temos talentos naturais. Deus dá talento para todas as pessoas, mas o Espírito Santo dá dons específicos para cada um, né? Para cada um fazer. E nós precisamos exaltar, glorificar o nome de Deus. Porque se nós recebemos, igual a parábola, um recebeu 1, outro 2, outro 5, outro 10, quando o Senhor voltou, aquele que recebeu 1, o que ele fez? Eu vou guardar, porque, né, não sei, vai que a pessoa achar muito, quem vai achar muito multiplicar o que eu te dei, né? O outro foi lá, foi empreendedor, aumentou, o outro aumentou, e quando ele veio, você ficou esse tempo todo com o que eu te dei, você não fez nada com o que eu te dei? E muitas vezes Deus vai cobrar isso da gente, né? Olha, eu te dei toda a fala, eu fiz você ajudar a pessoa, você tinha muitas coisas que você não fez. O que você fez com a sua vida? O que você fez com o melhor que eu te dei? Não desenvolveu? Não fez nada? Acabou perdendo tempo, né? Acabou perdendo tempo. E aqui a gente vê vários testemunhos em relação aos dons, né? Que Deus dá, que é um privilégio. A gente pode ler lá no livro, no Atos dos
que fala que recorda a situação do Pentecostes, né? Ali foi desenvolvido dons, né? Porque era uma multidão de pessoas que falavam de maneira diferente, de outros idiomas. E ali, quando Jesus chamou os discípulos, eram pescadores, alguns iletrados, tinha médico, leitor de rosto. E quando teve ali a pregação do Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre cada um, e cada um fez a sua função ali. E hoje Deus está nos chamando para isso também, mas a gente precisa buscar, clamar o Espírito Santo, né? Porque essa programação que a igreja tem não é hoje, já tem anos, muitos anos, né? Muitos anos que tem. E nós ainda não acordamos, porque não é só os 10 dias de oração, a gente foca nos 10 dias. Os 10 dias a gente faz a oração, a gente faz o jejum, a gente levanta às 5 horas da manhã, a gente vai para a igreja fazer a corrente ali, depois passa, vai esfriando, esquecendo que todos os dias a gente tem que clamar pelo Espírito Santo. Todos os dias a gente tem que clamar, porque a gente precisa do Espírito Santo diariamente, porque sem o Espírito Santo a gente não faz nada. Nem a bondade que a gente faz é pela nossa vontade, é o Espírito Santo que nos conduz, porque nós somos egoístas, nós somos maldosos, nós somos jogadores. Se o Espírito Santo não cutucar a gente, esse é o caminho, é com ele. Se ele não fizer isso para a nossa vida, a gente vai continuar com as mesmas atitudes que nós temos. A gente quer mudança, mas a gente não muda a nossa rota, né? A gente não muda a nossa rota. E quando nós entendemos a necessidade de buscar o Espírito Santo, de conhecer o Espírito Santo, de cobrar as promessas do Espírito Santo, nós vamos entender que a nossa vida pode ser transformada. A nossa vida vai ser transformada, porque quando nós clamamos, quando nós pedimos, o Senhor conhece o desejo do nosso coração. Porque não é fácil a gente mudar as nossas atitudes. Não é fácil, a gente cai todos os dias, a gente cai. A gente levanta, pede para Deus nos orientar, para o Espírito Santo nos conduzir, a gente vai caminhando. Às vezes chega no meio do dia, eu já fiz um monte de coisa que desagradou o Espírito Santo. Não é porque eu não tentei, não. É porque é difícil. É difícil, né? É difícil. Os dons do Espírito Santo são uma prova concreta do amor de Deus por nós. É do desejo dele envolver todos em sua obra redentora da pregação do Evangelho. Eles não existem para a nossa glória pessoal. Se nós não entendemos que não é para a nossa glória, nós vamos continuar sempre caindo e tropeçando. Cada um de nós recebeu um dom, porque Deus coloca em nós, cada um. Mas precisamos desenvolver com a presença do Espírito Santo. Ninguém foi deixado para trás, ninguém foi deixado sem dom. Todos temos um papel fundamental, complementar na pregação do Evangelho. Todos. Aquele que entrega o folheto, ele está plantando semente ali. Aquele que dá o estudo bíblico, que ele tem facilidade, ele está plantando ali. Às vezes você deu o estudo bíblico há 20 anos atrás, você sai decepcionado porque a pessoa não aceitou, não tomou decisão. E às vezes você encontra a pessoa que outro foi, deu estudo e foi batizado em outro lugar e aceitou a Jesus como Salvador. A gente precisa fazer a obra de Deus, né? Por isso nós precisamos abraçar essa verdade com humildade de coração e entusiasmo. Precisamos estar entusiasmados, porque o inimigo vem todos os dias tirar o nosso ânimo, dizer: não adianta que você não vai conseguir, não adianta que você não vai desenvolver, você não vai desenvolver porque você é falho, porque você é pecador. Mas o Espírito Santo nos dá a promessa, né? Que Ele está disposto a nos conceder o Espírito Santo, Ele está disposto a vir sobre nós, a nos ajudar. Que o Espírito Santo nos capacite diariamente a sermos instrumentos eficazes nas mãos dele e nas mãos de Jesus, para que juntos possamos alcançar a unidade de fé e o pleno conhecimento de Jesus que Ele quer colocar em nós, né? Com o tempo, a prática, nós podemos identificar qual é o dom que eu tenho, qual é o dom que o Espírito Santo quer desenvolver em mim. Eu preciso querer, eu preciso chamar, eu preciso clamar, eu preciso entender que esse dom que Ele me deu tem que ser desenvolvido.
Porque não adianta eu ter o talento e usar para a glória minha, porque é do ser humano, mas ele está disposto a me dar o dom e eu enterrar aquele dom. Eu querer esconder, né? Deus deseja nos guiar e capacitar a fim que usemos nossos dons em favor da sua glória, para ganhar almas. Quantas pessoas aí fora estão sedentas da palavra de Deus? Quantas pessoas estão esperando uma palavrinha sua? A pessoa às vezes está esperando um sorriso para dar oportunidade para você falar de Jesus. Nós possamos desenvolver os nossos dons com a presença do Espírito Santo. Quer você hoje permitir que Deus, através do poder do Espírito Santo, desenvolva em você um dom, para que você possa crescer espiritualmente, para que você possa pregar o Evangelho com propriedade, com a presença do Espírito Santo na vida, para que possa realmente fazer a diferença. Porque quando nós nos preenchermos do Espírito Santo e usarmos os dons, nós vamos fazer milagres aí fora. Nós vamos levar salvação para as pessoas. Assim como no dia do Pentecostes que aconteceu ali, o Espírito Santo pode ser derramado hoje, para que faça mais de 5.000 pessoas, milhões de pessoas conhecerem a Jesus. Porque o mundo está indo de mal a pior. As pessoas estão sedentas, né? De algo que traga alento no coração. E nós muitas vezes estamos perdendo tempo, porque não estamos desenvolvendo o dom que o Espírito Santo está disposto a nos dar. Que nós possamos pedir que o Espírito Santo diariamente desperte em nós o desejo de comunhão com Deus, leitura da palavra de Deus, de relacionamento de qualidade, para que realmente nós façamos a diferença na vida dos outros. Que cada um possa desenvolver o dom que o Espírito Santo dá para vocês. Aquilo que nós fazemos de melhor é pela graça de Cristo e para a salvação das outras pessoas. A Flávia vai fazer o louvor agora.
Vamos colocar em pé para orarmos. Querido Deus, amado Pai, nós te agradecemos pela presença do Espírito Santo, pela pessoa do Espírito Santo, pelas promessas de dar-nos o dom para a glória do teu nome e que desenvolva em nós o dom para que assim possamos pregar o Evangelho, para que possamos levar ânimo para as pessoas, para que possamos ser hospitaleiros, para que possamos falar de Jesus com amor, para que outros possam ter também esse dom que o Senhor tem disponível para cada um de nós. Leva-nos em paz para o nosso lar, dá-nos, Senhor, a tua bênção no sábado, e que cada um aqui possa refletir qual dom deseja desenvolver, porque o Senhor é capaz de nos dar o dom e nos fortalecer e nos capacitar para